grande alegria estar aqui com Ana Cláudia, educadora popular, nesse dia em que a gente celebra o dia da ressurreição do Senhor. E nesse dia tão especial, que praticamente aí é o dia fundante da fé cristã, quer dizer, a razão da fé cristã, o próprio Paulo, que também era um pedagogo, ele vai dizer: se o Cristo não ressuscitou, dos seres humanos, nós somos os mais infelizes. Porque anunciamos e divulgamos essa ideia, essa realidade do Cristo ressuscitado, e se for mentira, então nós estaremos transmitindo, evangelizando através de uma ilusão. E nesse dia muito importante da fundamentação da fé cristã, eu trago aqui uma educadora popular, a Ana Cláudia. Ela é pedagoga, ela é mestra em educação pela Universidade Federal do Pernambuco, especialista em educação do campo e desenvolvimento pela Universidade de Brasília, é escritora e também trabalha com arte educadora. Ana Cláudia, seja bem-vinda ao canal. Então, Luiz, é uma alegria poder estar aqui com você nesse canal que tem produzido materiais tão importantes, tão formativos e tão dinâmicos, né, para os educadores e as educadoras que estão nas escolas, para muita gente que tem acompanhado. Eu estou nessa caminhada da educação popular, da luta pelo direito à educação desde sempre. Minha história da luta pela educação, ela passa muito pelo movimento popular, movimento do campo, movimento sem terra, Comissão Pastoral da Terra, né? Mas gosto sempre de dizer que o meu pé no chão é o pé no chão da educação popular, né? Então esse tema escolhido mais uma vez esse ano deixa a gente sempre com muita esperança e com muita alegria. É o tema que diz que a nossa igreja está preocupada com a questão da educação das crianças, dos jovens, dos adultos, e que essa educação precisa ser repensada. A educação está dentro de uma sociedade, ela não está alheia, mas ela é expressão de um projeto de sociedade, e a gente precisa lutar para que o ser humano venha em primeiro lugar nesse projeto. Então, Jesus de Nazaré, ele era grande conhecedor da Sagrada Escritura, mas nunca se considerou como, digamos, um mestre, um escriba. Jesus Cristo era cumpridor pleno da lei. Ele dizia: não vou tirar nem sequer uma vírgula ou um pingo do i. Mas não se considerava fariseu. Agora, um dia, ele foi lavar os pés dos discípulos e disse: vocês dizem que eu sou mestre. Então, ele assumiu a condição de mestre. Como é que você vê essa relação de Jesus pedagogo? Eu sou apaixonada pelo pedagogo Jesus, sou apaixonada. Por quê? Tem essa ação de lavar os pés, né, que ele traz o serviço, que é justamente como que a gente se entrega àquilo que a gente faz, né? E essa entrega, ela precisa ser no sentido da gente dar o que a gente tem para aquilo que a gente está fazendo. E às vezes as pessoas se prendem tantas hierarquias que não conseguem perceber isso. Eu gosto muito do que ele fez com a coisa dos pães, da multiplicação dos pães, né? Que a gente tem como o milagre da multiplicação dos pães. E a primeira coisa que ele faz, primeiro ele devolve para a gente, ele devolve para o discípulo, né? Ele devolve, sim, dê de comida a vocês mesmos. Como é que a gente vai dar de comida? A gente pode se fazer essa pergunta: como é que a gente vai resolver esses problemas? Então é muito problema, mestre. Não dá para a gente resolver assim, só na boa vontade. E ele diz: organizem em grupo de 50, em grupo de 100, né? Então, o ensinamento da organização. Depois, Jesus não matou sozinho. Para que ele precisava de 12? Depois de 72, depois dos montes que nos tornamos, né? Para que ele não precisa? Deus não precisa. Quem precisa somos nós. O que ele trouxe foi a experiência pedagógica, né? E aí ele vai buscar quem? Que é o outro ensinamento do pedagogo Jesus. Ele vai buscar quem? Ele vai buscar justamente a escória da sociedade. Quem não tinha vez, nem voz, nem espaço nenhum. Ele tinha mulheres no grupo, embora os textos bíblicos ainda sejam muito tímidos com relação a essa presença, mas elas estavam lá, né? E foram testemunhas, inclusive, primeiras da ressurreição. Mas ele vai trazer os pescadores, cobrador de imposto, e assim por diante, né? E uma outra coisa que eu me apaixono assim, do pedagogo Jesus
é que ele pergunta para você. O que você quer? Ele está dizendo, não dê para as pessoas, não saia dando para as pessoas. Elas não querem isso. Pergunte para elas o que elas estão buscando. O que elas querem. A educação tem que fazer essa pergunta. O que você quer? O que você está buscando? E se ela ainda não quer, se ela é uma pessoa que não tem mais sonho, que não tem mais desejo, a educação ela tem que ajudar ela a sonhar de novo, a enxergar essa possibilidade. Então, ele fazia com que o cego, o aleijado e as pessoas que ele curou pudessem dizer, eu quero isso. Essa afirmação, se colocar no centro, quem está na margem, e é esse exercício de trazer para o centro quem estava na margem, que a gente também, enquanto educadores cristãos e cristãs populares, temos que fazer. Ana Cláudia, já que o tema é educação, se a gente olha para, digamos, o Ministério da Educação, acho que cada governo, cada partido, quer dizer, esquerda, direita, centro-esquerda, que chega ao poder, a dimensão da educação, querendo ou não, vai passar aquilo que é valor para aquele dado momento, que às vezes para nós pode ser um contravalor. Então, que valores ou contravalores a educação brasileira, através do Ministério da Educação, está passando para nós? Está dizendo o quê? Essa pergunta é tão difícil e é tão dolorosa num dia como hoje, num dia que a gente está falando de vida, né? Por quê? Primeira coisa, o Estado ele é a expressão, ou deve ser a expressão do público. Então, o direito ele é universal. Então, a primeira coisa é que o Estado ele foi apropriado por um grupo de pessoas para fazer negociatas políticas, né? Negociatas a custo de muito recurso, de muita falcatrua, de muita corrupção. E, lógico, isso tem uma repercussão direta sobre aquilo que é os cortes da educação, sobre aquilo que são os programas e as políticas de educação, né? E repercute diretamente na educação pública. Então, essa é uma coisa importantíssima. Esse governo ele não tem qualquer responsabilidade, ele não tem qualquer interesse de produzir nesse país uma educação pública de qualidade. Quando a gente fala educação pública, a gente está falando de direito público, universal e justiciável, ou seja, a gente pode recorrer à justiça para ter direito, para ter acesso a esse direito, né? Esse é o papel das leis um pouco, que a gente tenha a quem recorrer, é um precedente para que a gente acesse aquele direito. Então, a gente vive hoje o Ministério da Educação, no Ministério da Educação, com pessoas que não entendem de educação, primeira coisa. Segundo, que estão levando um projeto de destruição da educação, né? Então, só para a gente ter ideia, em 2019 houve um corte de 30% da educação superior. Se a gente for para a educação básica, foram 914 milhões o corte na educação básica. O que significa isso? Significa que as escolas estão com uma estrutura pior, significa que os professores estão com uma remuneração pior, com uma formação pior, e assim por diante, que os materiais estão mais deficitários, né? Então, todas as políticas que deveriam garantir uma boa educação, elas não estão acontecendo. Então, de uma forma geral, a gente pode dizer isso. Mas a gente precisa olhar mais a fundo ainda, no que diz respeito, por exemplo, às reformas que estão trazendo para a educação. Reforma do ensino médio. Novo ensino médio. O que significa esse novo ensino médio? Significa um afunilamento ainda maior daquilo que eram conteúdos, daquilo que eram matérias que ajudavam na formação social, política, humana, histórica dos jovens, das crianças e dos jovens, sobretudo, dos adultos, dos jovens. Isso está sendo substituído, está sendo reduzido e está sendo trocado por matérias, por exemplo, como empreendedorismo, projeto de vida. Aí você pode me perguntar, mas Ana, não é bom ter uma disciplina chamada projeto de vida? A grande questão é, você pode discutir projeto de vida em português, em matemática, em geografia, em história. Não é essa a questão. A questão é que isso vem para cobrir um saque. E esse saque é o da filosofia, é o da sociologia, e assim por diante, que foi reduzida ou retirada do perfil do currículo do ensino médio.
são umas pinceladas da forma a nível geral, só para a gente dar uma olhadinha e dizer qual é o projeto da educação desse governo e qual é o nosso projeto. Para mim, a grande questão é a gente pensar isso. Pensar qual que é o nosso projeto, enquanto seres históricos, enquanto cristãos também, né, comprometidos com a história, comprometidos com o povo. Qual é o nosso projeto de educação? Né? Eu acho que a gente tem que pisar nesse chão olhando para isso. E essa educação, eu acho que uma primeira coisa que ela tem que ter, e a primeira coisa que eles combatem, é a possibilidade das pessoas se politizarem, das pessoas compreenderem as relações de poder que existem na sociedade. Política é exercício de poder, relação de poder. Então, se eu convivo com você e você determina sozinho as coisas que vão acontecer no nosso espaço de convivência, e nós temos aqui uma relação de poder opressora. Porque se nós dois convivemos, nós dois temos que discutir e decidir isso. Isso acontece nos distintos espaços sociais e grupos que a gente convive, mas quando a gente vai olhar, por exemplo, para a educação, a gente vai entender o papel que tem da escola, da instrução escolar, da formação, para a formação desse sujeito histórico, esse sujeito consciente, cidadão, que vai lá e que ele bota a colher dele, ele bota a colher no que está acontecendo, porque ele sabe botar e porque ele consegue perceber o que está acontecendo. Então, como você falava de projeto, né? Que projeto de educação nós temos, né? E aqui você me deixa assim, quando você está falando de projeto, alguma coisa estava aqui maquinando, né? Acho que uma pessoa que no passado pôde colaborar muito num projeto, num processo de educação aqui no Brasil, ele é como se fosse uma bandeira, digamos, planetária nesse sentido, foi o Paulo Freire. Uhum. O Paulo Freire tinha um projeto de educação, aí quando chega em 64, que vem o golpe militar, esse projeto é podado, esse projeto é rasgado, e aí vem o Mobral. Né? Interessante que o Paulo Freire, ele, nos tempos de seus exílios, teve que sair do Brasil, ele esteve no Chile. E lá teve um pouquinho de tempo em que ele pôde aplicar, né, assessorar esses processos, né? Uhum. E lá pegou, embora chegou o Pinochet, com a ditadura militar, sim, e passou o rolo compressor por cima. Uhum. Mas como eles experimentaram um pouquinho mais, eu pela experiência própria, visitando lá, Uhum. eu digo, pegou mais do que aqui no Brasil. Então, Sim. essa pedagogia de Paulo Freire, né? Que você poderia trazer que valores dentro dessa proposta da campanha da fraternidade, que é vista como educação, como você dizia, não é educação barroca, que é só para a cabeça, né? Só a cabecinha dos anjos, Sim. mas a educação como um todo. Em que Paulo Freire pode colaborar nesse processo de uma educação mais integral? Eu acho que uma primeira observação é olhar para a nossa história, a história do Brasil. A colonização foi, em sua primeira instância, um processo de genocídio e um processo de combate e de aniquilamento cultural. Ou seja, a primeira violência, a primeira pedagogia que a gente teve foi a pedagogia da violência. O ser diferente era o ser que ia ser castigado e moldado até que ele chegasse no nível em que o colonizador queria. Eu não posso tomar conta de um território, isso é muito importante, eu não posso tomar conta de um território se eu não domino as pessoas que estão naquele território. A dominação, ela se dá de duas formas. Ela se dá pela violência física e ela se dá pelo convencimento. A violência física a gente teve em diversos períodos, de forma muito mais forte. A gente teve no período da colonização, a gente teve durante os períodos de golpes no Brasil, a gente tem até hoje, no que diz respeito à violência contra os nossos povos originários, contra os aldeamentos indígenas. Nós temos isso de diversas formas, em diversas expressões. Nós temos isso no genocídio da juventude negra nas periferias das cidades, as balas perdidas que têm um endereço certo, mas a gente também tem uma outra forma de você dominar um território, que é pelo convencimento. No convencimento, você usa os diversos meios que você tem para que as pessoas pensem da forma que você precisa que elas pensem, para produzir aquele projeto que precisa ser produzido. Então, a escola tem um papel fundamental nisso, e hoje em dia as mídias sociais também têm, certo?
Então, para eu pensar da forma que você quer, eu preciso seguir uma determinada linha de pensamento. O que o Paulo Freire trouxe para a gente enquanto grande contribuição de educador humanista, né? Ele trouxe a leitura de que o sujeito precisa ser trazido para a centralidade. O sujeito da ação educativa, o centro da ação educativa, melhor dizendo, me perdoe, é o sujeito. É dele que tem que partir a experiência, é dele que tem que partir o interesse e a necessidade. É dele que parte as problemáticas, não que você vai ficar no que ele já sabe, mas é a partir disso que você vai construir um conhecimento muito mais consolidado. Então, essa experiência ele fez no SESI, quando ele estava no SESI, ele fez em Angicos, ele fez aqui no Recife, né, aqui nessa região metropolitana, com os círculos de cultura, teve todo o envolvimento das universidades. Quer dizer, tinha uma efervescência cultural naquele momento, pré-golpe, né? E depois, evidentemente, com o golpe, ele seria afastado, exilado e perseguido, como foram tantos intelectuais nesse país. A grande beleza, a grande riqueza que o Paulo Freire traz para a gente é justamente de que a construção do saber, ela não é um presente que o educador traz, ela é uma construção coletiva. E ela é uma relação de poder em que você diz para o outro, você também tem poder. Você também pode. E à medida que você perceba essa realidade, você precisa ver formas de atuar sobre essa realidade. Então é por aí que a gente caminha. Então acho que o grande legado do Paulo Freire para nós é trazer o sujeito para a centralidade da ação educativa. Acho que essa é a grande questão. Isso, o que você fala, Ana Cláudia, digamos, está no campo teórico, mas o importante da teoria, às vezes a pessoa tem preconceito contra a teoria. Ela é só teórica, ou ele é só teórico. Mas eu sempre concebi teoria como elemento necessário que vai avaliar, inclusive, a minha prática, né? Olha como é que está a minha atitude. Então, diante dessa realidade que você domina, digamos assim, controla no sentido bom da palavra, em que isso tem interferido na tua prática como educadora popular, como educadora? Para mim, a grande questão é a gente olhar para a educação como um processo integral, sem confundir com escola de tempo integral, que é outra coisa. A educação integral é aquela educação que se preocupa com o ser humano de forma completa, de forma íntegra, integral. Então, quando eu olho a caminhada que eu fiz, eu consigo perceber, a partir das diversas experiências e os lugares por onde eu passei, eu consigo perceber esses aprendizados, o que me proporcionaram. Por exemplo, atuando como educadora do campo em acampamentos e assentamentos, formação de educadores, com jovens do campo, o que eu aprendi? Primeiro, a gente aprende que esses saberes que estão na cultura, eles precisam dialogar com a educação. Não existe uma educação fora da cultura. A educação tem que estar enculturada, a educação tem que beber dessas fontes, da mesma forma com a educação indígena, da mesma forma com a educação quilombola, da mesma forma com a educação numa periferia, no centro da cidade. Tem que beber com essa realidade. Segunda coisa, eu penso a partir de onde os meus pés estão pisando. Então, se os meus pés estão pisando, né, num centro, num referencial de valores que dizem que as pessoas, os seres humanos têm que ser respeitados, que têm direitos, que a relação com elas tem que ser de diálogo, tem que ser de amor, né, de amorização, assim. Então, o meu referencial vai me dizer, nesse lugar onde eu estou, qual vai ser a minha prática. Qual é o contexto que a gente vive hoje no Brasil? O contexto que a gente vive hoje no Brasil é de um país em que a nossa Constituição, que era uma boa Constituição, mas está sendo toda rasgada, a gente está perdendo direitos, a cada dia a gente perde mais direitos. Nós estamos vivendo num Brasil cujo aumento do feminicídio é extraordinariamente grande e assustador, né, em que a questão do meio ambiente, a começar pela Amazônia e pela mata que nós temos, né, por toda a região de mata, de Manaus, toda essa região por ali, todas as queimadas que a gente teve e continua tendo, né, tudo isso, os reflexos que isso traz para nós, isso tudo é matéria de educação. Então, acho que esse é um referencial importante. A base para a construção do conhecimento é a realidade. E esse conhecimento tem que voltar para transformar a realidade.
tudo que a gente aprende, tudo que a gente constrói na escola, e talvez seja esse o recado, tudo que a gente conseguir construir na escola deve servir para que as pessoas consigam viver melhor, ser mais felizes. E elas só vão ser mais felizes se elas conseguirem entender qual é o seu papel no mundo, qual é o seu papel na história, né? Qual é o seu papel das definições de sua própria vida, né? Então, acho que de uma forma geral, esse ser que tem tanta potência, esse ser humano tão diverso, tanto geograficamente, com as diversas questões que envolvem a vida humana, né? Tantas potências que a gente tem. O que a educação tem que favorecer? Tem que favorecer que o saber que foi acumulado ao longo da história, ela possa acessar. More ela no campo, na cidade, na periferia ou no centro, seja preta, seja branca, seja indígena ou seja migrante, ou seja nativo do Brasil. Então, esse direito é um direito que a gente tem que lutar com unhas e dentes para garantir, né? E lutar contra as reformas da educação, e lutar contra os cortes, e lutar para que a sociedade compreenda que a educação não é um projeto do governo. A educação tem que ser um projeto de sociedade, e por isso a sociedade tem que participar. Então, eu agradeço pela tua presença, a tua participação aqui no canal, que vem ajudar a gente a abrir os olhos, né? Acho que o Cristo ressuscitado, além de estar em pé, ele está de olhos abertos, né? E dizem que, assim, Buda, ele desenvolveu a mística dos olhos fechados. E Jesus desenvolveu a mística dos olhos abertos, né? As duas dimensões são de extrema importância. Sim. Mas como a gente é cristão, eu acho muito interessante essa mística dos olhos abertos. Olhar a realidade, não só para contemplar, né? A gente contempla aquilo que está fora. E esse olhar, ele nos convida a uma ação transformadora ou simplesmente negar que ele exista, né? E a pior realidade é você enxergar e não querer enxergar, né? Não querer dar resposta. Então, que esse conteúdo hoje sirva para a gente despertar para a vida e, sobretudo, para a educação, que é uma grande arte. Então, as suas palavras finais ao nosso público, sempre fiel aos nossos conteúdos. Primeiro, reafirmar como foi importante da CNBB trazer esse tema novamente para o debate, para a reflexão, para dentro da vida da igreja. Né? Esse tema não volta por acaso, minha gente. A gente precisa se inteirar do que está acontecendo, a gente precisa se juntar com a nossa comunidade, a gente precisa ver a educação que os nossos filhos e filhas estão tendo, lutar por creche, lutar contra os cortes da educação. Né? Segundo, trazer também nesse momento pascal, né? A importância da gente não deixar morrer a esperança, né? Como dizia o nosso mestre Comblan, né? Não deixar morrer a esperança. E a esperança é aquilo que nos motiva, que faz a gente ir para frente e acreditar que pode ser diferente. Esse é um ano muito especial. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente constrói, tudo que a gente sonha, a gente precisa pensar, atuar no hoje, no agora, mas pensar no futuro também. Então, é muito importante pensar qual é o projeto de educação dos candidatos que as pessoas vão ter futuramente, mas é importante, desde já, ajudar a lutar por creche na sua comunidade, desde já, né, ajudar a juventude a se organizar, compreender o que está acontecendo hoje dentro das escolas, sobretudo da escola pública, e fazer o nosso papel, né? Que é mostrar que mudar é possível. A gente não tem uma realidade dada, a gente não é, a gente está sendo. Muito obrigada. Obrigado. Então, quando eu recordei que você falava sobre a esperança, o primeiro conteúdo do canal foi com Margarida Freire, sobrinha do Paulo Freire, né? E ela dizia lá naquela entrevista, o tio Paulo, ela se perguntou, tio Paulo, qual é o melhor livro para mim ler do senhor? Ele disse, o pessoal está lendo muito Pedagogia do Oprimido, mas eu recomendo que não leiam mais. Leiam a Pedagogia da Esperança. Não do esperar de braços cruzados, né? Mas esperança do verbo esperançar. E nós, cristãos e judeus, temos uma missão muito importante no mundo. É lançar a esperança. Já pensou? Um crucificado, sepultado, ressuscitar, viver e nos animar ao longo da história? Isso é, por excelência, um sinal vivo da esperança. E que a morte não tem a última palavra. Muito obrigado e até o próximo conteúdo.